Olá, vamos falar sobre família e trabalho? Experiências no meio do trabalho podem interferir na vida pessoal e social das pessoas, de forma positiva ou negativa, pois um influencia o outro. A família influencia o trabalho e o trabalho influencia a família. Sendo assim, se um desses dois sistemas não estiver bem, o ser humano vai levar esse ponto negativo para o outro sistema. Como não há controle da empresa na vida familiar do colaborador, uma forma de diminuir a interferência que é trazida é investir no departamento de qualidade, pois esse estimula o bem-estar geral no ambiente de trabalho. Dessa forma, o trabalhador vai trabalhar com disposição, se sentindo útil e valorizado por seus chefes. E isso certamente contribuirá para que esses colaboradores sintam prazer ao chegarem no seu local de trabalho e, após a sua jornada, levem isso para casa. É indicado que se procure um equilíbrio para que o trabalhador tenha uma estabilidade satisfatória, tanto no seu trabalho quanto nas suas outras atividades da vida. Isso porque família e trabalho podem ser considerados sistemas que o indivíduo permeia durante sua vida. Assim, é preciso interligar a interação familiar e a qualidade de vida no trabalho. Dentre as medidas que as empresas podem tomar para facilitar a vida dos trabalhadores são o acolhimento das crianças, prestação do serviço aos idosos, incentivos à participação dos pais na família, flexibilização do trabalho e licenças para pais e mães trabalhadoras. A correlação positiva entre a família e o trabalho pode gerar benefícios tanto para o colaborador quanto para a organização, vendo que ela pode trazer motivação e satisfação para os trabalhadores na realização de suas atividades. É muito importante a base familiar para que um profissional tenha sucesso na sua carreira. Uma pesquisa feita na Universidade de Washington coletou vários dados de milhares de lares australianos com o intuito de analisar os efeitos e as características da personalidade dos cônjuges, vendo qual era o efeito na vida profissional desses casais. Os resultados mostraram que um cônjuge engajado e cuidadoso tem uma probabilidade 50% maior de conseguir uma promoção que um funcionário com um cônjuge pouco engajado. Mas como assim engajados? Isso significa saber dividir as tarefas de casa, fazendo um planejamento familiar, deixando com que seus parceiros possam se concentrar nas suas atividades profissionais. Outro fator que contribui é a satisfação com o casamento, que faz com que a pessoa consiga ter energia mental para realizar as tarefas do trabalho. Mas cuidado, isso não significa que o sucesso profissional depende de um relacionamento estável, uma vez que pessoas solteiras podem ser excelentes profissionais sabendo conciliar os serviços domésticos com o trabalho. Devido à pandemia do Covid-19, para muitos casais, essa convivência tão íntima, por um tempo muito prolongado, tem se mostrado complexa e muito difícil de administrar. Os problemas familiares decorrentes do isolamento social já existiam mesmo antes da proliferação da doença, mas eles eram deixados de lado pela rotina e pela correria do dia a dia. Outros fatores importantes no desequilíbrio da dinâmica familiar são a divisão das tarefas de casa, os cuidados com as crianças, a estabilidade financeira e também o receio com o desemprego. Portanto, é necessária uma gestão das demandas desses dois sistemas. Nas corporações, há uma necessidade de incorporar medidas e práticas de conciliação da vida familiar e da vida profissional. Dessa forma, poderá haver uma melhora no desempenho dos colaboradores da empresa e, consequentemente, um clima mais leve no meio familiar. E agora, vamos falar sobre equilíbrio e saúde mental? Atualmente, várias patologias, vícios ou comportamentos são desenvolvidos nos indivíduos, tendo relação direta com o trabalho, como por exemplo, depressão, tentativas de suicídio, uso excessivo de álcool e drogas, o estresse, crise de ansiedade, fadiga e o esgotamento profissional. A atenção, o encaminhamento e ações coletivas desses trabalhadores que estão apresentando sintomas são algumas estratégias que podem ser usadas como prevenção e também preservação da saúde desses colaboradores. As condições de trabalho afetam o corpo e a mente. Pressões como divisão de tarefas, repetição, hierarquia, comando e entre outros, são fatos que podem causar danos mentais aos indivíduos. Assim, geram a responsabilidade para as organizações no que diz respeito à saúde dos colaboradores.
Vários contextos de trabalho se relacionam e interferem no físico e psíquico dos trabalhadores. Alguns exemplos são falta de trabalho ou ameaça da perda do emprego, trabalhos carentes de significados, reconhecimento ou suporte social, acidentes de trabalhos, situações fracassadas, mudança na posição hierárquica, jornada longa de trabalho, ritmos intensos ou monótonos, pressão por produtividade, etc. Há algumas ações preventivas que auxiliam os trabalhadores a se sentirem melhor, e entre elas está as atividades físicas, de lazer e acompanhamento a especialistas conforme necessidade para se tratar os sintomas antes que se tornem patológicos. Ou seja, deve-se haver um estímulo dos empregadores para que consigam ter tempo para realizar tais necessidades. Atualmente, com a pandemia do Covid-19, podemos pensar em diversas formas para manter o equilíbrio e a saúde mental. Evite o excesso de informações. Informação é muito importante, mas o excesso dela pode fazer mal à sua saúde mental. Muitas pessoas acabam compartilhando informações falsas e devemos tomar cuidado com isso. Consumir toda essa quantidade de informações pode aumentar ainda mais a ansiedade nesse período em que estamos vivendo. Por isso, dedique um tempo para se desligar dos meios de comunicação. Descanse sua mente e o seu corpo. Alimente-se bem. A alimentação tem um impacto muito significativo na saúde mental. Vários estudos comprovam que uma dieta com mais verduras e sem processados diminui o risco de depressão. Nesse tempo onde vivemos ainda mais estressados e ansiosos, vale muito a pena se dedicar numa alimentação mais saudável. E não esqueça de beber muita água. Converse com as pessoas à distância. Manter e fortalecer os laços de amizade durante a quarentena é fundamental para ocuparmos nossa cabeça com produtividade e afeto. Saber que, mesmo distante, algumas pessoas estão passando pela mesma situação ajuda a nos manter seguros e confiantes para enfrentar a rotina. Mantenha ou inicie um tratamento psicológico. Mesmo nessa pandemia, você pode iniciar uma terapia. Muitos psicólogos estão atendendo de forma online através de videoconferência. Por isso, converse com o seu psicólogo, para que juntos vocês encontrem o melhor caminho. Cuidar de sua saúde mental é muito importante, principalmente em tempos como esse.